Correção da atividade, sexto ano. E aí, galera? Fizeram? Que dever fazer? O professor tá ficando mole. Atividadezinha simples, né? De vez em quando é bom para aliviar a mente, né, pessoal? A gente fica sabidos. Vamos lá? Quem respondeu? Todo mundo respondeu. Que bonito. Primeira questão. Defina e dê exemplo de retas paralelas e concorrentes. Realmente foi fácil, né, pessoal? Retas paralelas. Vamos dividir aqui em duas, né? Letra A, vou botar retas paralelas. As retas paralelas, todo mundo respondeu, com certeza. São as retas que não se cruzam, né? Ou seja, tem o mesmo ângulo, não é isso? Retas que não se cruzam, tem o mesmo ângulo do começo ao fim. Eu mandei, defina e dá exemplo, né? Exemplo de retas paralelas, né? Pessoal? Retas paralelas são retas que não se cruzam. Retas que possuem o mesmo ângulo. Não é isso mesmo? Lembraram? Todo mundo fez, né? Dever fácil, professor. Muito bem. A letra B. Mas de vez em quando é bom, né? Alguma coisa assim mais simples. Retas concorrentes. Concorrentes. As retas concorrentes são aquelas, olha, são as retas, lógico, né? São retas que se cruzam. Se cruzam, né? São as retas que se cruzam, certo? Então, exemplo. Exemplo. Lembra, né? Formar um ângulo de 90 graus, elas são concorrentes, mas também conhecidas como perpendiculares, tá certo? Então, são retas, tem vários exemplos delas se apresentarem para a gente. As retas concorrentes são retas que se cruzam e as retas paralelas são as retas que não se cruzam. Defina e dando exemplos, tá aí a resposta da primeira questão. Muito bem. Então vamos à nossa segunda questão. Todo mundo conseguiu acertar? Parabéns. Aí eu tenho agora, de acordo com a figura, né? Respondo. Então vamos precisar da figura. Porque de acordo com a figura nós vamos responder a nossa atividade aqui, né? A nossa segunda questão, tá certo? Vamos ter aqui a figura é uma reta, onde eu tenho fora dela o ponto A, o ponto B, o ponto D e o ponto E, certo? E nela nós temos um pontinho F, ó. F tem o ponto G, o H
o ponto I e o J. Muito bem. Lembre que os pontos são representados pela letra maiúscula e a reta é representada pela letra minúscula. A reta A, a reta B, a reta R, né? Pronto. Então tem a figura aí, vocês têm a figura aí, dê uma olhadinha na figura. Quais são os pontos que pertencem à reta? Quais são os pontos que não pertencem à reta? Eita! Muito simples, né, pessoal? Os pontos que pertencem à reta, se a gente olhar direitinho, os pontos que pertencem à reta, né? Letra A. Os pontos que pertencem à reta, vamos ter o F, o G, o H, o I e o J. Essa é a resposta da letra A. São os pontos que pertencem. Lembra? Sinalzinho pertence. Os pontos que pertencem à reta, tá certo? Na letra B, os pontos que não pertencem à reta. Bem, os que não pertencem à reta vai ser o ponto A, certo? Ponto A, o ponto B, professor, o ponto D e o ponto E. São os pontos que não pertencem à reta, certo? É só isso mesmo, né? De acordo com a figura, responda. Aí eu tenho a figura. Quais são os pontos que pertencem à reta? Quais são os pontos que não pertencem à reta? Muito bem. Respondido, né? Todo mundo fez assim? Então, parabéns. Simples, deverzinho para relaxar. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira questão. A nossa terceira questão. De acordo com a reta, responda. Vamos ter novamente uma reta. Eita, a régua ficou torta, meu Deus do céu. Vamos ter uma reta. Baixou e subiu. Vamos lá. Vale a intenção. Ponto A. O ponto B. A, B. Ponto C. E o ponto D. Pronto. Essa é a reta. Nós temos terceira questão. Uma reta onde tem a letra A, B, C e D. São os pontos que pertencem a essa reta. Muito bem? Certo? Aí, de acordo com esse desenho aí, ele faz umas perguntinhas aí que nós vamos responder. Certo? Eu espero que vocês tenham feito. Então, na letra A, ele pergunta quantos e quais são os segmentos de reta. Certo?
com a letra A. A atividade de vocês aí, ele quer saber quantos e quais são os segmentos de reta. E aí, quem fez? Lembrou como fazer? Muito bem, né? Espero que tenha feito certo. O que é um segmento de reta, professor? É a distância de um ponto a outro ponto na mesma reta. Muito bem. É a distância de um ponto a outro ponto na mesma reta. Certo? Então, nós vamos ter um segmento da reta. Então, vamos descobrir quantos segmentos, quais e quais são os segmentos de retas que eu tenho aí. Certo? Então, nós vamos ter AB. Vou pegar o ponto A e faço com todos, lembra? AB. Não? É melhor fazer assim. Senão você for separado. Mas o certo é fazer o ponto AB, AC, AD. Certo? Oi. Peguei a letra A, AB, AC. Essa é a maneira mais fácil. E AD, tá vendo? Pronto. Tudo que eu tinha com A, acabou. Eu tenho AB, AC, AD. Concorda? Pronto, eu tenho 3 segmentos com a letra A, tá vendo? Aí vamos sair do ponto A, quem é o próximo ponto? O ponto B. Aí chegamos no ponto B. BC, BC, BD. Viu como é fácil? AB, AC, AD, pronto. BC, BD. Bom, saí do B. Agora vamos para o próximo, que é quem? C. C é quem? CD. De C até D, tá vendo? Pronto, vai pro D. Tem outra letra? Não. Né? Não tem outra letra. Aqui a setinha. Vendo que essa reta, lembra que a reta não tem fim. A reta é infinita, né? Para a direita e para a esquerda, ela é uma linha imaginária, tá certo? Ela é infinita. Muito bem. Então, nós vamos ter quantos segmentos aí? Ele pergunta, quantos e quais são os segmentos de reta, tá certo? Então, são 6, né? 6 segmentos. 6 segmentos, certo? Quais são? AB, AC, AD, BC, BD e CD. Muito bem. Certo? 0, né? Letra A. Bem facinho. Bom. Vai ter outros dados aí que ele deu, né? Vou botar agora não. Vou para a letra B. Vamos ver qual é a pergunta da letra B, certo? Quantos e quais são as semi-retas? Aí. Quantos e quais são as semi-retas? Então, a letra B. Quantos e quais são as semi-retas? Bem, nós vamos ter quantas semi-retas aí? Estão lembrando? Mas ele também quer saber quais são, não é? Quantas e quais são? Então, nós vamos para o ponto. O ponto A. Lembra? Nós temos uma semi-reta para a direita e outra semi-reta para a esquerda, certo? Aí vamos para o ponto B. O ponto B, mesma coisa.
nós vamos ter uma semi-reta à esquerda, outra semi-reta à direita. Porque ele quer semi-reta na reta, tá certo? Eu vou ter para cima, para baixo, para o lado, dos ângulos. Mas ele quer saber quantos segmentos tem na reta. Então tem que ser só nessa reta aí. Certo? Aí vamos para o ponto C. Ponto C é a mesma coisa. Tá vendo? Ponto C. E o ponto D também é a mesma coisa. Lembra? Cada ponto, nós determinamos duas semi-retas, certo? A, B, C, D. Então eu tenho 4 pontos. Com certeza, 4 vezes 2, 8, né? Nós vamos ter 8 semi-retas. Tá vendo? 8 semi-retas, certo? Beleza? Pronto, letra A, letra B. A letra C. Ele faz... Calcule, né? Calcule. Aí... A bainha tem esse pontinho aí. Primeiro pontinho ele faz AB mais BD menos CD, né? Bem, para fazer essa continha eu tenho que recorrer ao nosso desenho, né? E o nosso desenho lá diz que AB mede quanto? Quanto é a distância de AB? 20. Quanto é a distância de BC? 18. Quanto é a distância de CD? 16, certo? Muito bem. Considerando essas medidas em centímetros, né? Quando ele não dá a medida padrão é centímetro, certo? Então nós vamos sempre trabalhar em centímetros. Quando ele der, a gente usa o que ele deu. Quando o problema não mostrar pra gente, então nós vamos usar centímetros. Não precisa botar a resposta agora, bota no final o CM. Então eu tenho AB 20 mais BD, olha, B até D, tá vendo? Então BC mais CD. BC é quanto? 18. CD é quanto? 16. Então quanto é BD? 18 mais 16, né? Vai dar 34. Concorda? Concorda com a soma? B até D, tá vendo? Menos CD, de C até D, mede quanto? Conta fácil, né, pessoal? Agora nós vamos somar. Vai dar 54. E depois vamos subtrair, tá certo? 54 menos 16. 14. Tira 6. 4 no ponto emprestado, né? 14 tira 6, 8. Aqui ficou valendo de 4. Que tira 1. 3. 38. Sim. Certo que eu falei assim ali. Se não tivesse falando nada, só 38 só, normal. 54 menos 16. Então vamos considerar que está em cm, né? Centímetro, certo? As medidas estão em centímetros. Então, de AB 20, BC 18, CD 16. Entenderam? Fácil, né? Simples. Essa é a resposta da letra C. Do primeiro pontinho, né? Letra C.
Agora o outro pontinho. Nós vamos ter AD mais BD menos AC, certo? E o outro pontinho, são 3, né? AC mais BC menos BD, ok? Vamos lá. Então vamos precisar olhar para o nosso desenho. A distância de A até D. Quanto mede de A até D? Então é o total, tá vendo? Todinho, A a D. Começo até o final. Então eu tenho 20 mais 18 mais 16. Vamos somar? 20 mais 18 mais 16. Então 16 mais 18, 34 mais 20, 54, né? A distância de A a D. 54. A distância de BD. BD 20, 34. Concorda? 18 mais 16, tá vendo? 34. Menos a distância de A a C. De A a C. 20 mais 18. Dá quanto? 38, né? Tá vendo? Então agora é somar. 5 mais 54 mais 34. 88. 4 mais 4, 5 mais 3. Menos 38. AC. 38. 88 menos 38. 8 tira 8, nada, né? 8 menos 3, 5. Eita, conta boa. 50, como eu já te disse, lá está em cm, então 50 centímetros. Trabalhando com distância, né? Trabalhando com unidade de medidas. Metro, quilômetro, hectômetro, depende, vou trabalhar com o que tiver. Se não tiver nenhuma, a padrão é centímetro, certo? Muito bem. Agora o terceiro pontinho aí da letra C. A distância de A a C. De A a C, ó. 20 mais 18. 38. Mais, vai. A distância de B a C. 18. Menos a distância de BD. Menos a distância de BD. 34, né? Todo mundo achou? 34. AC mais BC menos BD. Pronto. 3 mais 1, 4. 8, 8, 16. Vai a 1, 2 mais 3, 5, né? 56 menos 34. 56 menos 34. 6 menos 4. 2, né? 5 menos 3. 2. Pronto. Certo? Então eu fiz aqui, né? Primeiro pontinho é AB mais BD menos CD, tá vendo? A distância de AB é 20. A distância de B a D, 18 mais 16, 34. CD, 16. 20 mais 34, 54. Menos 16, 38, tá vendo?
A distância de AD mais BD menos AC dá quanto? AD arreta tudo, ó. Né? 30, 40, 54. É isso? Mais a distância de BD, de B a D. 20 mais 14, 34. Ó, menos AC. AC, ó. 20 mais 18. 38, tá vendo? 88 menos 38, 50, certo? Aí nós pegamos aqui o AC, terceiro pontinho da C. AC mais BC menos BD. Pronto. Quem é AC? AC, 38. 20 mais 18. Quem é BC? BC é 18. Vendo? Menos. Quem é BD? BD. 20 e 34. Não é isso? De B a D, ó, 34. Pronto. Aí 38 mais 18, 56. 56 menos 34. 6 menos 4, 2. 5 menos 3, 2. 22. 2 patinhos na lagoa. Correto, né? Muito bem, entenderam? Já tinha feito, isso daqui era fácil, esse deverzinho, para aliviar a tensão. Aí nós vamos para a letra D, né? Terceira questão, letra D. Letra D, terceira questão, terceiro D, né? O que ele pergunta? Determina os pontos médios do segmento. Os pontos médios dos segmentos. Ponto médio, estão lembrados? Ponto médio de um segmento, se for AB, é só dividir por 2, né? AB, BC, BD, AC, AD. Calculo quanto é o segmento e divido por 2. Que aí é facinho, né? Então vamos para o nosso primeiro pontinho. Ele quer os pontos médios de AB, né? É o mesmo, né? O ponto médio de A até B. Certo? E aí, pessoal, como é que vai fazer isso? Ponto médio de AB. Fácil, né? Ponto médio de AB. É só dividir por 2. Vai lá na reta. Nosso desenho. Cadê nosso desenho? Vamos precisar dele, né? AB mede quanto? 20, professor. Beleza. Se AB mede 20, o ponto médio é quanto? 10. Pronto. Entendeu? Simples, tá vendo? Aí, ponto médio de BC. BC. Ponto médio de BC é só dividir por 2, certo? Então, quem é BC? De acordo com nossa figura, BC é 18. Dividido por 2 dá 9. Muito bem. 9 cm, né? O próximo é AD, BC, BD. BD. O ponto médio de BD, pessoal? Ponto médio de BD. É só dividir por 2, né? BD mede quanto? BD é
20 e 34. Somou, dividiu. 17 centímetros, certo? E agora o ponto médio de AC. O ponto médio de AD. E o ponto médio de CD. Vamos lá? Vamos calcular cada um. Ponto médio de AC. Ponto médio de AC. Ponto médio de AD. Ponto médio de CD. Lembra, ponto médio é metade, né? Então é só dividir por 2. Vamos lá? Quanto é AC? A distância de AC é 38. Fácil, é 20 mais 18. 38. Dividido por 2, 19. AD é o total. 34 mais 20, 54. Né? Dividido por 2, 27. Né? Os pontos médios. Se os segmentos são diferentes, os pontos médios tem que ser diferentes, né? Segmento CD. CD é quanto? 16 dividido por 2, 8. Muito bem. E aí? Fizeram a atividade? Todo mundo? Muito bem. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem em casa.